Olá pessoas, eu sou a Milena Posidoni, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome, esse transtorno, ainda no Brasil nós não temos uma estimativa muito clara. Mundialmente, na verdade, nós não temos uma estimativa muito clara. Alguns especialistas dizem que 32% dos trabalhadores sofrem de burnout. Em menor ou maior grau, estima-se que esse é o número. Outros especialistas estimam que 10% da população, então é uma diferença muito grande, né? Sofre de burnout e dentro desses 10%, em média 2 a 3% tem o nível mais grave, mais incapacitante da síndrome de burnout. Por que ela é tão difícil de definir a incidência? No CID-10, que é o CID anterior, o CID atual, na verdade, que nós usamos para classificar as doenças, CID é Classificação Internacional de Doenças, a gente está na versão 10, não tem um transtorno específico lá, não existe síndrome de burnout especificamente. O que existe é uma definição vaga que diz respeito à dificuldade no controle e organização da própria vida, que sugere ali as questões que são envolvidas no burnout, mas não é clara, não é diretiva. Então é um diagnóstico que ele não existe de forma pura ainda. Então entende-se, compreende-se que essa é uma das dificuldades para a gente mapear uma incidência. No próximo CID, que será o CID-11, vai ser publicado em 2022, já vai ter esse transtorno, essa classificação. Tá todo mundo bastante, eu ia falar animado, mas animado é uma palavra... Engajado também não, né? Otimista em relação a isso, porque isso vai facilitar a possibilidade diagnóstica, inclusive possibilitando que as pessoas, quando necessário, sejam afastadas do seu trabalho por estarem enfrentando essa síndrome, esse transtorno. E o burnout vai entrar no CID-11 porque a Organização Mundial da Saúde classificou o burnout como uma doença, então por isso que ele vai entrar no próximo CID. Mas o que é burnout? Se a gente for fazer a tradução, burn queima, né? E out, fora. É compreendido como a pessoa queimou todas as energias, assim. A compreensão do termo a pessoa esgotou toda a energia, ela queimou, ela não tem mais. Para a Organização Mundial da Saúde, o burnout é uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado de forma satisfatória. E a Organização Mundial da Saúde classifica burnout como um tipo de transtorno só relacionado ao trabalho. Lá no CID-10, se a gente pega dificuldades na organização da vida e tudo mais, a gente pode contemplar outras possibilidades existenciais que levam a gente a um esgotamento. Mas nesse novo enquadro da Organização Mundial da Saúde, que vai entrar no CID-11, o burnout é compreendido como uma doença exclusivamente relacionada ao ambiente de trabalho. Essa síndrome é uma síndrome do esgotamento profissional. É quando a pessoa chega no limite dela. Ela está muito comprometida. Esse esgotamento, ele tem sintomas tanto físicos quanto emocionais, psicológicos, e a pessoa ela está esgotada mesmo. Todos nós enfrentamos dificuldades no trabalho, períodos de estresse, períodos exaustivos. Às vezes, quando a gente está chegando perto das férias, a gente tende a sentir um cansaço maior, porque a gente está esgotado de todo esse percurso até chegar às férias. Mas a pessoa que sofre de burnout, ela sente esse esgotamento de uma forma muito potencializada, e é bastante comum que ela apresente sintomas, e sintomas que são importantes e são bastante graves em alguns casos. A gente identifica o burnout quando o trabalho é o pano de fundo para todo o estresse que a pessoa apresenta. É comum, né, recebermos pessoas estressadas, pessoas esgotadas, pessoas que estão com alguns sintomas ali, mas no burnout especificamente, a gente só
consegue dar esse diagnóstico, tanto o psicólogo como o psiquiatra, quando a gente vai avaliando ali o contexto geral da vida da pessoa, compreende que existe até um equilíbrio nas outras esferas da vida daquela pessoa, mas o trabalho é o pano de fundo para toda aquela sintomatologia, todo aquele mal-estar que a pessoa está sentindo. Existem ambientes de trabalho, características no entorno da pessoa que podem ocasionar o desenvolvimento de burnout. Então, um ambiente de trabalho muito estressante, onde haja algum tipo de assédio moral, jornadas de trabalho muito extensas, um ambiente de competitividade muito grande ou com uma hostilidade. Então, vamos imaginar uma empresa que você trabalha que está vivendo uma crise, tem aquela conversa toda ali rolando nos corredores, vai ter corte, não vai. O medo do desemprego, pessoas que vivem em condições de trabalho instáveis, né? Elas tendem também a desenvolver um estresse maior em relação ao seu trabalho. Então são várias possibilidades externas, né, que envolvem o trabalhador, que podem ou não levar a pessoa a desenvolver a síndrome de burnout. E geralmente essas pessoas, elas procuram ajuda quando elas já estão desenvolvendo um quadro de depressão ou ansiedade, que são patologias comumente é uma palavra chicle, relacionadas ao burnout, né? Porque toda aquela hostilidade, toda aquela dificuldade para lidar, todo aquele esgotamento vai trazer sintomas de depressão e ansiedade. Dentro dos sintomas físicos que uma pessoa com burnout pode apresentar, nós temos dor de cabeça, aquela dor de cabeça insistente, também conhecida como uma dor de cabeça tensional, dores no corpo, dores musculares. É comum que as pessoas tenham problemas gastrointestinais, muita dor de estômago, distúrbios do sono, distúrbios do apetite. Às vezes a gente vê também aquela palpitação no olho, tem um nome para isso, mas eu não sei o nome disso. Aquela palpitação no olho, ela pode ser ocasionada por estresse. É comum que as pessoas tenham uma alteração na pressão arterial, alteração em batimentos cardíacos. Então os sintomas, eles vão tomando uma proporção. Tanto que é muito recomendado que quando a pessoa tá tendo essa sintomatologia, ela vai buscar ajuda, ela compreende que tá vivendo um burnout, é indicado que ela faça um check-up clínico mesmo, porque uma alteração ali da pressão arterial, essa alteração pode não ser momentânea, você pode adquirir uma alteração na pressão arterial por conta do burnout. Tamanha pressão, tamanho estresse, é uma reação do corpo para conseguir dar conta daquilo que tá muito difícil. Então, sugere-se que a pessoa também faça um acompanhamento clínico para avaliar suas condições de saúde de modo geral. A pessoa também pode apresentar dificuldade de memória, dificuldade de concentração. Então ela faz uma longa jornada de trabalho, ela já sai para trabalhar muito estressada, muito esgotada, e aí chega lá meio que o trabalho não rende, porque ela começa a ter dificuldades neurológicas, né, de se concentrar, de memorizar. Então ela pode largar coisa pela metade, ela pode cometer muitos erros, o que vai só piorando a situação, porque a pessoa já está numa situação de estresse, de pressão, e aí ela começa a cometer alguns erros do trabalho, a deixar uma coisa ou outra para lá. Isso vai piorar a avaliação que essa pessoa tem de si mesma e do seu trabalho. E daí a gente indo um pouco para os sintomas psicológicos, isso é um sintoma muito característico de burnout. A pessoa achar que ela não dá conta daquele trabalho, que ela não tem competência o suficiente para isso, que ela não está preparada para realizar. Então ela se sente bastante insegura, bastante preocupada com o seu rendimento. E o burnout, ele faz com que o rendimento caia. Entende que daí vai virando um ciclo que é muito difícil da pessoa lidar, da pessoa fazer os enfrentamentos necessários. É comum que essas pessoas tenham crises de pânico, crises de ansiedade, humor deprimido, um sentimento de fracasso, um sentimento de falta de energia, de falta de motivação. Tudo perde um pouco o sentido, ela tá ali meio amarrada porque ela tem que ir, porque ela tem que trabalhar, mas perdeu aquele sentido, né, de projeto para ela, que é o trabalho onde ela tá envolvida. Ela não consegue se desligar do trabalho. Então uma pessoa que sofre burnout, ela não quer sair para trabalhar, e daí ela sai para trabalhar, daí a única coisa que ela quer quando ela tá no trabalho é voltar para casa, e aí quando ela chega em casa ela não consegue se desligar do trabalho, ela fica pensando nas coisas que ela tem para fazer, nas coisas que ela não fez, nas coisas que ela pode ter errado, e ela não consegue se desconectar, separar um ambiente do outro, né? Esse estresse, ele vai entrando na vida da pessoa, que os sintomas, eles aparecem o tempo inteiro. Essa falta de vontade
vontade de trabalhar, insistente, né? Porque todos nós, às vezes a gente acorda e fala, nossa, daria meu reino para não ir trabalhar hoje. Mas é uma falta de vontade de trabalhar insistente. A pessoa acorda já ansiosa, ela acorda já angustiada porque ela não quer ir trabalhar. A falta de energia, a dificuldade de se concentrar. Isso já são os primeiros indícios de que você talvez esteja enfrentando um burnout. É um diagnóstico ainda um pouco complicado, mas se você começa a identificar nesse momento e já for buscar ajuda, você consegue compreender se é mesmo um burnout, o que você pode fazer com isso, ou não, ou às vezes tem outras coisas acontecendo também na sua vida. Porque quanto mais você demora para buscar ajuda, maior é a chance de você acabar mergulhando numa patologia mesmo. Não que burnout não seja, mas uma patologia mais grave, mais enraizada, como uma depressão, uma ansiedade. Então, é importante você prestar atenção na sua dinâmica de trabalho, na tua rotina, em como você está se sentindo em relação ao seu trabalho, para que você possa buscar ajuda o quanto antes, né? Quanto antes a gente conseguir olhar para isso, mais efetivo é o tratamento, talvez mais rápido, menos complexo pode ser o tratamento. O tratamento para burnout, como a maioria dos sofrimentos e transtornos existenciais, é a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico. Alguns casos você não precisa fazer acompanhamento psiquiátrico. Você começa a identificar muito ali no começo que tem uma coisa acontecendo com você, alguns sintomas aparecendo, que isso está relacionado com o trabalho. Se você já foi procurar a psicoterapia, talvez você não tenha chegado num quadro ainda que precise de medicação, que precise de um afastamento. Talvez a psicoterapia já consiga te ajudar a trazer a compreensão dos significados desse trabalho para você, como você pode lidar com isso, ou se é uma possibilidade você sair desse trabalho, procurar um outro trabalho antes de adoecer, né? Então, se você percebe que está tendo algum conflito ali na sua relação profissional, no seu trabalho, já busca uma orientação, já busca uma ajuda, porque isso vai fazer com que você consiga resolver, lidar com isso antes de se tornar uma coisa muito mais complexa. Algumas dicas, elas são importantes para que a gente possa se proteger de sofrer um burnout. Você ter um equilíbrio da tua vida, pessoas que a vida toda, né, tudo que eu sou está depositado no meu trabalho, elas têm uma tendência maior a sofrer burnout. É importante a gente ter um equilíbrio na vida, ter vida social, vida familiar, relacionamentos satisfatórios, praticar atividades físicas, atividades sociais de modo geral, né? Então ir ao cinema, ir ao restaurante, fazer maratona de Netflix na sua casa. É importante que a gente sempre esteja prestando atenção se existe um equilíbrio na nossa vida entre o nosso trabalho e todas as outras coisas que contemplam a nossa existência. Acho que isso é uma forma preventiva, né? Você entender, a carreira tem uma importância, um peso, um valor na nossa vida. Mas se tudo estiver depositado nisso, você já está vivendo ali numa vulnerabilidade que pode te trazer para uma situação de doença, de transtorno. Então, são medidas que a gente pode ter. Mesmo depois que você percebe que você está com sintomas de burnout, que você pode ter burnout, essas mudanças no estilo de vida, repensar a tua carreira, né, estruturar melhor o eixo de prazeres e satisfação que você tem na tua vida, são bons encaminhamentos para você começar a lidar com esse transtorno e cuidar disso e atingir uma possibilidade existencial mais satisfatória, mais saudável e mais plena, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com os seus amigos, com a sua família, com seus colegas de trabalho, tudo, porque às vezes a gente não tem, mas tem um colega ali que você vê que ele tá assim, ó, o fio da rabiola, ele tá sofrendo já e ele não sabe o que fazer com isso. Compartilha com as suas equipes de trabalho. Vamos cuidar da nossa saúde mental nos ambientes organizacionais também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até amanhã!